Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Hoje a gente vai ler a partir deste versículo, e antes da gente ler a nossa oração, nosso devocional, a gente vai pedir a presença do Senhor. A gente está aqui reunidas em comunidade, a gente estava aqui, batendo um papo antes. Como é bom, ter uma comunidade onde a gente pode compartilhar nossas conquistas, nossas angústias, nos fortalecer, Então, vamos orar para que o Senhor esteja presente aqui nesse momento, que o Espírito Santo sopre os nossos ouvidos, que Ele toque nosso coração. Pode fechar seus olhos, respira fundo. Expirar, coloca um sorriso no rosto, libera toda a tensão e busca estar aqui, 100%, presente neste momento. Depois que sair daqui, aí você vai fazer suas atividades, seu trabalho, seu exercício, seu café. Pai querido, muito obrigada por esta sexta-feira, obrigada por este dia, obrigada por termos acordado e estarmos aqui reunidas na Tua presença, buscando mais de Ti, lendo a palavra, buscando Teu entendimento a respeito do que é do Senhor, o que não é, sabedoria para que a gente possa conduzir os nossos relacionamentos, nossas finanças, a nossa vida. Pedimos que no dia de hoje o Senhor toque nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco, e que cada dia mais a gente crie esse relacionamento íntimo, de entrega, confiança, fé. Então que o Senhor nos conduza, que a gente traga todo esse ensinamento para a nossa vida, que a gente aplique isso, que a gente seja um reflexo do Teu amor e cuidado. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Entre dois reinos. Você sabia que está vivendo dentro do reino de Deus? O reino de Deus é qualquer lugar onde Deus tem domínio e governa sobre o seu povo. Antes de termos um relacionamento com Jesus, todos nós vivíamos nas trevas, ou como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, no império das trevas. Estávamos todos cativos ao nosso antigo modo de viver, uma vida marcada pelo pecado. Mas quando Jesus veio à Terra, Ele trouxe um novo reino, que incluía uma nova maneira de viver. Isso significa que, em vez de sermos mantidos cativos pelas trevas, podemos andar na luz. Somos feitos novos pelo poder de Jesus em nossas vidas. Paulo diz que essa nova realidade vem por meio da fé em Jesus e do perdão dos pecados. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Ele abriu um caminho para que a gente possa ter um relacionamento com Ele e experimentar essa nova vida. Tendo sido perdoados, agora fazemos parte do reino de Deus. Isso é algo que Colossenses capítulo 1, versículo 13 confirma. Mas, mesmo sendo parte do reino de Jesus, ainda estamos aguardando o retorno de Jesus, quando Ele fará todas as coisas novas. Isso significa que estamos vivendo entre dois reinos. Fomos renovados no reino de Deus e ainda assim vivemos em um mundo imperfeito. Enquanto isso, o nosso papel é expandir o reino de Deus, compartilhando Jesus com outras pessoas. Essa é a missão que Jesus deu aos discípulos em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. À medida que falamos aos outros sobre o amor de Jesus e os direcionamos para um relacionamento com Ele, trazemos mais pessoas para o reino de Jesus e as afastamos do reino deste mundo.
Como membros do reino de Deus, devemos sempre refletir sobre as maneiras pelas quais Deus deseja agir em nós. Você já pensou sobre o seu papel no plano de Deus para levar a mensagem de esperança às pessoas ao seu redor? Você desempenha um papel importante no reino de Deus. Pense em como você pode ser ousado, ousada, ao compartilhar essa mensagem com os outros. Que a gente possa conseguir, né, ser um reflexo do amor de Jesus. E como eu compartilho com vocês, é fácil a gente falar do amor dele com quem acredita, com quem conhece. Mas Deus, ele vai colocando pessoas, né, que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. E que às vezes a gente pode olhar para aquilo e pensar, nossa, a pessoa tem a opinião dela e tá tudo bem, né? Como que eu vou mudar a opinião dela? Mas o Espírito Santo, ele pode agir através de nós, né? Para que a gente compartilhe, acho que principalmente do amor de Jesus, do cuidado, né? Que com ele a paz, com a fé, né? A esperança. E aqui ele traz um momento para a gente refletir. Em qual área da nossa vida a gente precisa de liberdade? Nas nossas finanças, na nossa saúde física ou mental, em nossos relacionamentos, ou às vezes você pode estar querendo, né, liberdade em todas essas áreas, né, as finanças, saúde mental, física, relacionamentos, né? Deus, obrigada, Pai, obrigada por nos resgatar das trevas e do mal. Somos muito gratas por você nos ter feito como cidadãos do teu reino. Ajude-nos a lembrar da liberdade que a gente tem com você quando a gente enfrenta situações difíceis. Então é para lembrar do seu amor, do seu cuidado, né, da salvação. Então se a gente estiver ali, né, dificuldade financeira, em relacionamentos, nós cremos, Pai, que o Senhor tem a capacidade de mudar as circunstâncias para melhor. Então, ao longo de cada desafio que a gente enfrenta, pedimos que o Senhor nos liberte de toda preocupação, de todo medo e nos traga a tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aqui ele traz, né, uma pergunta. Quem você precisa convidar para o reino de Deus hoje? Como que a gente consegue salvar mais vidas para Jesus, né? E aqui a gente vai ter um momento de orar pelo outro, a gente pode orar por essas pessoas. Agora a gente vai orar. Aqui a gente já começou agradecendo, louvando, e a gente continua agradecendo, só que agora eu fico em silêncio, né, para que cada uma agradeça, peça perdão, ore pelos outros. E cada uma ore por você, individualmente, né? Tudo aquilo que você está carregando, toda a dor que você está guardando. Abra suas mãos e imagine tudo isso indo embora. Dê espaço agora para o Senhor falar com você. Você pode respirar fundo mais uma vez. Respirar. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. As coisas em que colocamos nossa esperança influenciam nossa habilidade de suportar os momentos difíceis. Se nos apegarmos a algo que perdemos, nossas vidas vão desmoronar. Então, Paulo, nesse versículo, ele está explicando, né, os benefícios de sermos justificadas pela fé, né? Com isso a gente vai ter paz, a gente vai ter acesso à graça, né?
Ele nos ajuda a produzir perseverança, esperança. E ali ele fala: a esperança não nos decepcionará. A esperança aqui não é só um desejo, né? Mas uma certeza daquilo que Deus prometeu. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que a gente não vai ser frustrado ou envergonhado, né? Deus cumpre o que promete. Então, por que que o amor dele, né, não nos decepciona? Porque ele já foi derramado em nós. A prova de que essa esperança é segura é o fato de já termos experimentado o amor de Deus em nossos corações. A esperança de Deus ela não falha, porque Ele já nos deu uma amostra do seu amor, né, pelo Espírito Santo. E isso nos dá a certeza que Ele cumprirá tudo que Ele prometeu. Então agora é hora da gente agradecer, né? Agradecer por isso, por essa esperança, por esse direcionamento, pela salvação, pelo amor de Deus. Eu vou ficar em silêncio. A gente pode honrar, agradecer a Deus e pensar em coisas que têm acontecido na nossa vida também que a gente quer agradecer Ele. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai, por ser tão bom conosco. Obrigada por nos dar a tua paz, teu amor. Pai querido, também queremos te pedir perdão se no dia de ontem fizemos algo que não agradou seu coração, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se você tem algum pedido, né, de perdão específico, pode fazer agora. Pai, também queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoa. Nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Pai querido, também queremos orar pelo outro, orar pela salvação, orar pela paz, pelo amor, pela provisão. Eu vou ficar em silêncio e você pode orar pela vida dos seus, profetizando palavras de bênção, de provisão, de cura, de transformação, de salvação. Vamos fazer isso agora. Orar pelo outro.
Obrigada, Senhor, por poder profetizar palavras de bênção, por visualizar a nossa família feliz, sendo amada pelo Senhor. E agora a gente vai orar por nós. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, diz: Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Esse versículo de Lamentações, o profeta Jeremias, ele está no meio de uma grande dor, vendo a destruição de Jerusalém. Mas no meio dessa dor, ele encontra esperança em Deus. Ele faz uma escolha de fé, declarar que Deus é a sua porção. O que significa a minha porção? No Antigo Testamento, porção muitas vezes se referia a parte de uma herança, aquilo que cabe a alguém. Jeremias está dizendo, mesmo que eu tenha perdido tudo o que eu tenho, e o que eu mais preciso é o Senhor. Então, Deus é a herança, o sustento, é o suficiente. Mesmo que ele tenha perdido tudo, o que mais precisa, que ele precisa ter é o Senhor. Então, esperarei nele, mesmo sem ver solução imediata, porque às vezes a gente está no meio de um problema que a gente não vê solução, que parece que a gente não vai conseguir sair daquilo. Então, esperar no Senhor, mesmo sem a gente ver uma solução imediata, decidir confiar. É uma fé madura, que só se constrói com relacionamento diário, íntimo, Mesmo sem entender os caminhos de Deus, a nossa alma descansa, porque sabe quem Deus é. Então, mesmo em meio às perdas e dores, a nossa verdadeira riqueza é Deus. Por isso a gente descansa e espera nele. Então, agora é o momento de a gente colocar a nossa esperança aí nele, Consagrar todos os nossos desejos, sonhos, pedir para que ele alinhe, a nossa vontade com a vontade dele, que a gente possa ouvir a voz dele, para que no momento de dor, sofrimento, a gente consiga descansar, esperar no Senhor. Então, eu vou ficar em silêncio para que você compartilhe, abra seu coração, quebrante ele. Se você quiser, você pode abrir suas mãos, Visualizar o Senhor na sua frente. Entregar toda a sua preocupação, ansiedade, medo e sonhos. Vamos fazer isso agora. Nesse momento que eu fiquei em silêncio para orar, e eu tava pedindo e falando, e orando, assim com a cabeça um pouco baixa, e aí veio um sentimento assim de olhar, sabe, para frente,
e eu só ouvi ele falando: não desvia o seu olhar de mim. Nossa, foi algo tão forte, porque às vezes as coisas fazem a gente desviar, né? Eu acabei de passar aqui para outra página do devocional e tá, João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Que a gente possa fixar os nossos olhos no Senhor e não nos distrair. Porque às vezes no nosso tempo de espera, até que a promessa chegue, às vezes a gente pode desviar o olhar, a gente pode olhar para o lado. E aí o ladrão vem, né? Para roubar, para matar, para destruir. Que a gente consiga permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por este momento de comunhão. Obrigada por poder conversar contigo e também silenciar para ouvir a tua voz. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, que renova as nossas forças, Pai. Queremos te entregar esse novo dia, essa sexta-feira que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, nos dando sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Pai querido, eu declaro que esse final de semana será um final de semana abençoado, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que os seus planos são muito melhores que os nossos, né? A gente pode afirmar: permaneço com os olhos fixos no Senhor. E o Senhor nos dá uma vida plena que satisfaz. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, que a gente possa ser um reflexo do teu amor. Confiamos em ti e te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que esse dia seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.